Bom dia, pessoal. Estamos hoje, dia 24 de setembro de 2021, estamos começando mais uma aula do componente curricular de Filosofia 3, do curso técnico integrado em Informática, do terceiro ano. Nós vamos hoje dar um passo aí no andamento das nossas discussões, dos conteúdos que referem-se ao componente curricular no terceiro ano, e vamos seguir daquele modo, né? Vamos inicialmente retomar um pouco alguns aspectos da aula passada, e daremos início, então, propriamente a um novo autor, a um outro filósofo, né, da modernidade, Immanuel Kant, né, um dos autores mais importantes da história da filosofia, né, muita novidade no seu pensamento, muitas questões atuais no seu pensamento. Tem uma tarefa também que está disponível no Moodle para vocês responderem também, né, que tenta atualizar um pouco aí essa reflexão do pensamento do Kant. E desejo a todos aí um bom encontro, uma boa aula. Sinto-se muito bem à vontade. O Gabriel, o Marlon, o Luca, Maurício, Juan, Lucas, Franciele e os demais aí que estão acompanhando. Desejo a todos aí um bom dia, agradecer a vocês, né, que estão aqui nesse momento, que a gente possa ter um bom encontro, tá? Bom, inicialmente, né, pessoal, antes de seguir, eu gostaria de saber de vocês se vocês têm alguma pergunta, algum comentário, algo que vocês gostariam de saber de início, antes de tratarmos especificamente do tema da aula de hoje. Tudo certinho? Alguma pergunta, algum comentário? Estão conseguindo realizar as atividades lá no Moodle? Eu ainda não dei um retorno para vocês, mas assim que tem questionário 2 também, que tem algumas perguntas que eu preciso corrigir. E o fórum também, né? Acho que ele encerra hoje, se eu não me engano. Vocês, por favor, aí aproveitem o tempo aí para colocar as atividades em dia, tá bom? As atividades lá também contam como atividades de aula também, né? Como presença, como frequência de vocês, né? É importante que vocês façam elas dentro dos prazos também, tá bom? Tudo tranquilo, pessoal? Algum encaminhamento? Não? Muito bem. Do contrário, então, vamos começar propriamente com a aula de hoje. Deixa eu só tirar aqui. Bom, então, pessoal, o que a gente vai ver na aula de hoje são alguns aspectos do pensamento do Kant. Kant é, então, um filósofo moderno, um filósofo nascido numa cidade chamada Königsberg, né? Essa cidade, hoje, ela pertence a ela predominantemente, ela fazia parte, né, de um império alemão, germânico, vamos dizer assim, né? A Alemanha não tinha se unificado ainda, né? A unificação da Alemanha acontece somente no final do século XIX, né? E ela era formada por diferentes estados, assim, cidades-estado, pequenos impérios, né? Pequenos reinados, vamos dizer assim. Não tinha a configuração que tem hoje, né? E essa cidade hoje é um território que pertence à Rússia, né? Um estado chamado Kaliningrado, né? E fica ali na divisa entre a Alemanha e a Lituânia, né? Mais ao norte da Alemanha. E o Kant nasceu, viveu e morreu nessa cidade, nunca saiu dali, né? Era um grande filósofo, um grande pensador, elaborou grandes teorias, né, grandes obras. A gente viu nas últimas duas aulas, né, o pensamento do Descartes e do racionalismo do Descartes, do empirismo do John Locke, do ceticismo do David Hume, e o Kant é o filósofo que vai fazer a síntese desse pensamento desses autores. Nós não vamos entrar especificamente nos detalhes dessa obra do Kant, né? É uma obra chamada, eu tenho uma versão aqui dela, chamada A Crítica da Razão Pura, né? Aqui está uma fotinho do Kant, né? Nessa coleção Os Pensadores. Mas eu vou rapidamente falar alguns aspectos aí do pensamento do Kant, né? Dessa síntese que ele faz da teoria do conhecimento moderna, né?
Kant publica essa obra em 1781, e foi a primeira grande obra, né, assim, publicada do Kant, né? O Kant já estava aqui em 1781, ele devia estar com mais de 60 anos. Não, ele ainda não tinha 60 anos, ele nasceu em 1724. E ele, nessa obra, então, ele faz essa síntese do racionalismo, do empirismo e do ceticismo, né? Mas o que a gente vai falar na aula de hoje é esse tema que está na tela de vocês aí, né? Que é o tema, vamos dizer assim, posterior à publicação da Crítica da Razão Pura, né? Onde ele faz essa síntese do pensamento do racionalismo e do empirismo. Porque esse é o tema que é de maior interesse para nós hoje, né? Que é o tema da discussão do esclarecimento e da maioridade, né? Esses dois conceitos, esclarecimento e maioridade, do pensamento do Kant, eles são extremamente importantes para o pensamento moderno, para o iluminismo, né, esse movimento teórico, filosófico, intelectual da modernidade, né, e que tem em Kant o seu maior representante, né. Esse tema do esclarecimento, ele é, por si só, um tema educacional, né, e eu diria aqui que para nós é o que nos interessa, né. O Kant vai dizer que ele responde a esse tema sobre o que é o esclarecimento a partir de uma provocação de um jornal. Um jornal não, uma revista científica que ela servia de divulgação, né? Não era um texto, por exemplo, como a Crítica da Razão Pura, né? Um texto para acadêmicos, né? É extremamente complexo, é um texto difícil, não é uma coisa simples entender a Crítica da Razão Pura, né? Porque ele é um texto acadêmico. O texto que eu disponibilizei, inclusive, para vocês lá no Moodle, na página do Moodle, né, nessa semana, na semana 5, é um texto que o Kant escreveu, então, em 1784, se eu não me engano, e ele responde essa pergunta, né? A academia, né, a revista da academia pergunta para o Kant, né, se a Alemanha da época, né, pessoal, se a Alemanha da época, o Estado alemão ou o Império alemão, vamos dizer assim, viviam uma situação se era uma sociedade esclarecida. E aí o Kant vai dizer que a gente pode dizer que a Alemanha estava em processo de esclarecimento, né? Bom, então esse texto do Kant aí, que vai usar de referência, que eu vou usar de referência para a aula, está disponível para vocês lerem, é um texto bem curto, pessoal, um texto bem simples, um texto super fácil de entender, né? Na segunda leitura, eu espero que vocês já possam compreender aí as ideias centrais do Kant, né? Porque o Kant é um brilhante escritor, né? Tanto como filósofo, como alguém que está escrevendo para uma revista, né? O Kant, ele era preceptor também, não sei se vocês já ouviram falar, né? A figura do preceptor, antes dele ser professor universitário, ele foi preceptor. Então, aqui está uma fotinho dele aí, desse período, né? O Kant, antes de ser professor universitário, né, em Königsberg, ele foi preceptor, né? O que é o preceptor? O preceptor é aquele que era contratado pelas famílias nobres, né, vamos dizer assim, da Prússia, né, que era a região que pertencia, vamos dizer assim, né, onde ele vivia, as famílias o lugar que ele vivia, né, e ele era contratado assim como uma espécie de professor particular. Ele ia na casa das pessoas, né, das famílias, ensiná-las, né, a sua constituição, a sua formação, né? E depois, né, mais para o final da sua carreira, aí, né, a partir dos anos de 1760, né, ele se torna professor universitário, né, relativamente jovem nessa época, né? E tem um detalhe interessante, né, que o Kant, ele, assim como os outros professores da época, né, ele era pago pela adesão dos alunos, né? Então, quanto mais alunos fossem, mais ele recebia por isso, né? A universidade, esse era o critério de pagamento, né, dos professores, né? E aí o Kant tem muitas caricaturas do Kant, né? Diziam que ele era um cidadão bem baixinho, 1,50 m por aí. Só que ele era um cara assim, muito 1,60 m, né? Para não ficar tão pequenininho assim, né? Em torno de 1,60 m. E há muitas histórias, né, sobre o Kant, né? E duas delas são bem engraçadas, né? A primeira é que ele era, assim, uma pessoa extremamente disciplinada, né? Todos os dias, por volta das 3 horas da tarde, ele abandonava os seus estudos, as suas aulas, que ele estava fazendo, preparação para as suas aulas, né? E ele saía dar uma volta na cidade, caminhar, né?
óbvio, né? Nessa época não tinha carro, enfim, né? Ele não ia passear de cavalo, coisas do tipo, né? Ele ia sair caminhar todos os dias, religiosamente. Durante toda a sua vida, ele tinha esse hábito, né, da caminhada. E aí brinca-se que as pessoas lá em Königsberg, elas controlavam o horário, né? Elas acertavam o relógio da torre da cidade, né? Cidade pequena, que tem um relógio na torre da igreja e tal, pela hora que o Kant saía para caminhar, né? Então, tamanha a sua rigidez aí de conduta, né? O Kant era filho de uma família de protestantes, o seu pai era pastor, né? Esperava-se que ele seguiria nesse caminho, mas ele não seguiu, né? E outra situação engraçada aí do pensamento do Kant é que ele era um professor muito divertido, né? Apesar de ser um teórico profundo, as suas aulas serem muito didaticamente pesadas, vamos dizer assim, de conteúdos, ele era um professor muito divertido, né? Isso encantava e as pessoas gostavam de ouvir as suas aulas. Apesar de, na hora das refeições, né, ele odiar quando alguém fazia alguma pergunta sobre filosofia para ele, né? Então ele dizia assim que cada pessoa quando estava fazendo algo deveria se concentrar ao máximo naquilo, né? E que as pessoas deveriam buscar a realização de aptidões naturais daquilo que era mais que a pessoa tinha mais aptidão, né? Então ele dizia assim, né, que ele, apesar de considerar a profissão de um varredor de rua extremamente importante, né, ele era muito mais eficiente como professor do que varredor de rua, né? Então ele falava isso, né, para todos, né? Acho que tem me pedindo para entrar aqui. As coisas todas aqui. Aqui, Samuel. Oi, Samuel, bom dia. Nós já começamos. Estamos falando sobre Kant na aula de hoje. Bom, então, eu já falei isso para vocês, né? O Kant nasceu, viveu e morreu na cidadezinha lá, na época era uma cidade bem pequena, né? Chamada Königsberg. Hoje é um lugar chamado Kaliningrado, né? Lá em Kaliningrado tem um túmulo em que ele está enterrado, né? Tem um lugar que ele deu aulas, tem uma estátua dele lá, próxima da universidade onde ele trabalhou, né? Enfim, Kant é assim, se a gente fizesse um hall aí dos 10 filósofos mais importantes, uma lista, né, dos filósofos mais importantes, Kant certamente figuraria nessa lista aí como eu diria assim, talvez até entre os 5 mais importantes, né? Tamanha a revolução que ele vai fazer, né, na filosofia. Então, como eu falava antes para vocês, ele faz essa síntese entre o racionalismo e o empirismo, né, na crítica da razão pura, né? O que significa isso, né? De modo geral, pessoal, né? O Kant vai dizer o seguinte: existem ideias que elas não podem ser experimentadas, né? Não tem como você fazer uma experiência de determinados assuntos. Por exemplo, não dá para a gente fazer uma experiência de Deus. Era uma grande discussão dessa época, né? Você não pode experimentar Deus no sentido que você experimenta. Eu não posso conhecer Deus pelos meus sentidos, mas eu posso pensar em Deus, né? Essa é uma ideia pura, né? Assim como a ideia de liberdade, né? Não tem como a gente fazer uma experiência de liberdade. Eu não encontro a liberdade por aí, eu não acesso ela pelos meus sentidos, mas eu posso pensar na ideia de liberdade, né? O Kant vai dizer que essas são duas, né? A terceira é a imortalidade da alma, imortalidade do homem, né? Eu não tenho como fazer uma experiência da imortalidade, não há? Todas as pessoas necessariamente morreram, né? Isso não quer dizer que não é possível a gente pensar numa certa imortalidade da alma humana, né? Então, o que o Kant vai dizer, pessoal, é que ele vai fazer uma separação de coisas que podem ser advindas da experiência e aquelas que não tem como advir da experiência. O Kant vai dizer que todo conhecimento começa na experiência, mas não necessariamente é o resultado das experiências, né? Por exemplo, a ideia de liberdade, a ideia de Deus, são ideias que não estão na experiência, mas eu posso pensá-las mesmo assim, né? Enfim, tem uma série de outros desdobramentos disso, né? Os juízos analíticos, os juízos sintéticos, a razão pura, são todas essas formas, né? Enfim, conceitos que são desenvolvidos pelo Kant nesse livro, que nesse primeiro momento não é o que mais nos interessa, né? Como eu falava para vocês, né? Então, o Kant vai dizer que nós temos assim, como se a nossa mente tivesse gavetas, tá?
ela fosse previamente preparada para receber informações do mundo exterior, né? É o nosso entendimento. E a sensibilidade é o que vai preencher essas gavetas na nossa mente, tá? Então, o Kant une as duas teorias, né? É o chamado criticismo, né? Em que ele une o racionalismo moderno e o empirismo / ceticismo, né? Numa nova concepção de teoria do conhecimento, né? Que é o chamado criticismo, né? O que nos interessa aqui na aula de hoje esse tema da maioridade do esclarecimento, né? Que é onde eu vou mais me ater na aula de hoje, porque esses dois conceitos, a maioridade e o esclarecimento, eles são, vamos dizer assim, uma espécie de antídoto ao obscurantismo, né? O que é o obscurantismo? O obscurantismo é a falta de esclarecimento das pessoas, a falta de uso público da razão das pessoas, né? O Kant diz que há muito tempo já a natureza nos deu a possibilidade de conhecer, de sermos diferentes. A natureza nos elevou, no sentido de que nós não somos como os animais, né? A natureza, ela permite, ela colocou um atributo em nós, né? Que é essa nossa capacidade de entendimento e sensibilidade. Porém, nós precisamos fazer uso disso, né? Nem todas as pessoas conseguem alcançar esse desenvolvimento da maioridade, como diz Kant, né? Esse processo de esclarecimento, né? Nem todos. E aí, a fase brilhante dele é que isso acontece por duas razões, né? Por preguiça e por covardia do próprio sujeito, né? Então, pessoas que não são esclarecidas, que não atingem a sua maioridade, e maioridade que não tem necessariamente a ver com completar 18 anos, né? Não tem a ver, por exemplo, vamos reduzir a maioridade penal para 16, 15, 14 anos, não tem nada a ver com isso, né? Tem a ver com maioridade no sentido de você fazer uso da tua própria razão, do teu próprio entendimento, tá? Bom, mas enfim. O Kant, então, é um filósofo do século XVIII. A gente tem que entender esse século, assim, como o século chamado século das luzes, né? O Kant é um filósofo muito estudado no campo do direito, né? E o que significa dizer que Kant é um filósofo do século XVIII, né? É porque a moralidade e o conhecimento, as teses defendidas pelo Kant, desenvolvidas por ele, elas se afastam daqueles modelos antigos e medievais, né? Lembra que eu falei para vocês, né? O moderno é o novo, né? O moderno é aquilo que se sobrepõe a algo que existia e é trocado por aquilo, né? Então, Kant faz parte desse movimento, né? Chamado movimento das luzes, né? Do século XVIII, né? Uma das ideias importantes da moralidade do Kant, né? É que nós devemos afastar as nossas paixões individuais para o reconhecimento do outro, né? Essa é uma tese central do pensamento iluminista moderno, né? A humanidade precisa dar um passo além daquela forma de vida que existia nos séculos anteriores, né? Na Europa, principalmente, né? Da cultura ocidental como um todo, de ver o outro como alguém enigmático, né? Alguém como ameaça, alguém como perigo, né? Se a gente olhar, por exemplo, o que aconteceu nos séculos anteriores ao século XVIII, né? O século XV, o século XVI, principalmente o século XV, né? O século das entre aspas, descobertas do Novo Mundo, né? O século, assim, um século de muitos contatos com diferentes culturas, diferentes povos. A gente vai ver que a reação dos europeus a esses povos, a esses grupos, era geralmente de muita hostilidade, né? De dominação, de violência, né? De domínio, né? De imposição, né? E o Kant dizia que deveria ser o contrário, né? A gente deveria reconhecer os outros. O Kant é autor de uma das obras, pessoal, que influenciaram, por exemplo... Tem alguém pedindo para entrar? Sim, Otávio. Tá bom, ok. Vamos esperar a Jéssica também depois, tá? Ótimo, foi se vacinar, que beleza. É uma atitude esclarecida, né? Não é uma atitude obscura. Depois eu vou falar um pouco sobre isso também, tá? Ir se vacinar, tá? Para quem não leu ali no chat, né? Ir se vacinar é uma atitude de esclarecimento. Bom, então,
Vejam bem, pessoal, o Kant é um precursor, para vocês terem uma ideia da importância do Kant, do que é a ONU hoje, né? O Kant escreveu um livro chamado A Paz Perpétua, né? O Kant acreditava numa, entre aspas, passar uma evolução, deixa eu usar essa expressão mesmo, tá? O Kant acreditava numa evolução da sociedade a tal ponto de que, coletivamente, quanto mais as pessoas estivessem congregadas, inclusive o mundo todo, mais paz haveria, né? O Kant era um pessimista com relação à condição individualista dos seres humanos, mas ele era um otimista com relação às relações fraternais entre os diferentes povos. Ele acreditava que um dia a humanidade toda viveria assim, como se fosse só a humanidade, não existisse mais assim o Brasil, a Argentina, a Itália. Sim, as pessoas podem ter as suas diferenças, as suas particularidades culturais, né? Mas o Kant acreditava ele escreveu um livro chamado A Paz Perpétua, né? A ideia de que a humanidade toda progrediria no sentido de todos serem integrados, todos se reconhecerem, todos estarem próximos, né? Viver de forma pacífica, né? Então, é nesse sentido que Kant é um dos precursores do que virou depois, no século XX, né? Se intensificou esse movimento, né? De criar uma comunidade internacional, né? Aos moldes do que é a ONU hoje, né? A ONU, ela tem muitos os seus equívocos, né? Fracassou em muitas iniciativas ao redor do mundo, né? Mas ela é uma tentativa, né, das nações todas estarem unidas, né? A gente teve a Assembleia, né, está tendo a Assembleia Geral da ONU, né? Teve algumas pessoas que foram do Brasil que foram para lá, né? Fizeram seus discursos, né? O Brasil, historicamente, é um desses países, pessoal, né? Por isso que ele abre a Assembleia Geral da ONU, né? O Brasil tem uma tradição internacional de país amigo, de país que inclui os diferentes, os outros, né? Essa imagem do Brasil, ela não está muito legal ultimamente, né? Mas a tradição brasileira por exemplo, o primeiro embaixador, não, eu não lembro agora como é que eles dão o nome, né? Da figura principal lá da ONU, o chanceler, enfim, o sujeito que é o cabeça, vamos dizer assim, da ONU, o primeiro deles foi um brasileiro, Oswaldo Aranha, né? Logo depois a ONU, essa versão da ONU, né, ela foi criada logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, né, e o Brasil tem uma tradição de diplomatas, de formação, né, de embaixadores. O Brasil é um dos países assim mais que tem um reconhecimento internacional dos seus embaixadores, né, da diplomacia brasileira. O Brasil ele é um dos países mais importantes, né, nesse espectro internacional, né, para constituir a pacificação em diferentes lugares do mundo, né? A diplomacia brasileira ela é reconhecida internacionalmente, né? Não estamos muito bem nessa imagem, né, na atualidade, mas a nossa tradição ela é de um país pacífico, né? De um país assim que não há intolerância, que não há discriminação, que não há agressividade, né? Que as pessoas são pacíficas, né? A gente está vendo que ultimamente, né, a nossa nem todo brasileiro é assim, né? Tem pessoas odiosas no Brasil e não são poucas, né? Bom, mas enfim, isso não é um fenômeno só brasileiro, né? Do mundo inteiro também, né? Mas o Kant, aqui eu só estou dando um exemplo, né, pessoal? O Kant, por exemplo, é um autor muito lido no campo do direito, né? As suas obras, né? São lidas, essas obras, né? São lidas no campo do direito também, né? Mas uma das contribuições mais importantes do Kant, pessoal, é o chamado imperativo categórico. O Kant escreve 3 livros, escreve vários livros, né? Mas 3 livros talvez são os mais importantes do pensamento do Kant, né? Crítica da razão pura, em que ele desenvolve toda essa questão, né, do conhecimento, de como que a gente conhece. A crítica da razão prática, né, que é o livro em que o Kant escreve sobre o desenvolvimento da moral, né, de como as pessoas se tornam sujeitos autônomos. E a crítica da faculdade do juízo, que é um livro em que o Kant desenvolve concepções acerca da estética, né, da nossa formação estética, né? E nesse segundo livro, Crítica da Razão Prática, é onde o Kant desenvolve o chamado imperativo categórico, né, que é a moral do dever, né?
Em linhas gerais, o imperativo categórico pode ser simplificado nessa frase aí, essa última frase, né? Haja de tal forma que tua ação possa se transformar numa ação universal. O que significa isso, pessoal? O Kant quer dizer para nós que o que a gente faz, qualquer pessoa pode fazer. Existem... e essa ação, quando ela pode ser feita por qualquer outra pessoa, é a ação ética. É a ação moralmente aceita. É uma ação que deveria guiar a nossa conduta. Não sei se me fiz entender, pessoal. Agir de tal forma que a nossa ação possa se transformar numa ação universal. Quer dizer o seguinte, eu posso fazer, me é permitido fazer, tudo aquilo que qualquer outra pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode fazer também. Tá claro isso, pessoal? O imperativo categórico do Kant diz o seguinte, nós devemos fazer a nossa vida, o critério para as nossas ações, o critério que vai orientar as nossas ações é esse. Age de tal forma que tua ação possa ser universalizada. Isso quer dizer que quando a gente faz algo, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo, pode fazer também. Entenderam, pessoal? Esse é o imperativo categórico. Esse é o guia para as nossas ações. É quando eu posso, quando a minha ação pode ser feita por qualquer outra pessoa. Toda ação que só eu posso fazer, que vale só para mim ou para alguns, ela é uma ação imoral. Ela é uma ação antiética. Por exemplo, a mentira é uma ação imoral. Por que ela é imoral? Porque vocês podem ver, né? A mentira ela tem que valer só para alguns. Ela é uma, entre aspas, uma verdade que vale só para alguns. Estou lembrando agora aqui de um técnico de futebol que falou uma vez uma bobagem numa entrevista, né? Era um time aí de vermelho do Rio Grande do Sul, né? Que eu não vou citar o nome aqui, para não fazer eu perder minha concentração, né? O técnico disse assim, a verdade de hoje é a mentira de amanhã. A mentira de amanhã é a verdade depois da manhã. Mas não é bem isso, né? O Kant quer dizer o seguinte, a mentira, ela vale só para alguns, né? Podem ver, né? Mentira, ela tem que valer só para alguns. Né? Se alguém ficar sabendo, né, de toda a história, bom, daí se foi, né? Então, por isso que ela é uma ação imoral. Outra ação imoral, antiética, né, que a gente não deve cometer, é matar alguém, né? Ah, mas a pessoa cometeu um crime, eu sou a favor da pena de morte e tal. Não, não é assim. Por que não é assim? Porque matar alguém, propositadamente, é uma ação que não pode ser universalizada, né? Todo ser humano, ele tem dignidade. E a dignidade humana é algo que ninguém pode atentar contra. Por mais que seja um criminoso, o pior dos criminosos. Você não pode matar alguém deliberadamente, né? Porque quando você mata alguém é responsável pela morte de um outro, né? Essa pessoa, ela relativiza essa noção de que o que eu faço para os outros pode fazer para mim também, né? Porque daí, assim, ó, vamos imaginar assim, mas eu sou uma pessoa que eu não cometi crimes, que eu não, né? Não, tudo bem, mas você matou alguém. No momento que você matou alguém, bom, então você deve ser merecedor de ser matado também, né? Então, é uma derivação lógica, né? Um policial no exercício da sua tarefa não pode matar, ele não deveria matar. Moralmente, ele não deve matar, né? Por mais, mas o cara matou, estuprou, assassinou, esquartejou, tem que matar. Olha, a vontade mas a gente tem que reconhecer que o outro é um outro que tem dignidade, né? Porque se a gente coloca essa noção de nojo contra alguns, daqui um pouco a gente pode estar fazendo para alguns errados, né? Acidentalmente, não é uma ação que pode ser universalizada, né? Isso é o Kant falando, tá, pessoal? Né? Não necessariamente tem a ver com o que eu penso, o que eu acho agora, né? Apesar de eu concordar predominantemente com as ideias do Kant, né? É ele que está dizendo. Você não pode universalizar essa ação, né? Bom, muito bem. Então, ele vai dizer que o dever é o caminho da perfectibilidade, né? O dever no sentido, assim, de... nós deveríamos tomar como horizonte esse dever de agir de tal forma que a nossa ação possa se transformar numa ação universal, né? Bom,
Eu queria falar mesmo, especificamente, deixa eu ver que horas são aqui, que eu estou sem o meu celular. 9h08. Tá bom, ok. Ótimo, Otávio. Muito bom. Todo mundo vacinado, isso aí. Depois pode assistir o resto da aula, tá? Nesse momento é extremamente importante se vacinarem todos. O maior número possível de pessoas estiverem vacinadas para a gente voltar o quanto antes, tá? Bom, seguindo então. Eu falava antes, né, sobre a maioridade, né? Maioridade, tradicionalmente, as pessoas entendem que é ter mais de 18 anos, né? A pessoa faz 18 anos, né, acha que já é um sujeito adulto, maior, né? É claro que, objetivamente, né, a sociedade precisa ter um critério de referência objetivo. No Brasil, se estabelece para a maior parte, né, das ações humanas, né, os 18 anos como principal critério, né, para o alcance da maioridade. Né? Legalmente, positivamente, o que está posto, portanto, é que no Brasil uma pessoa maior é aquela que tem 18 anos. Tá? Bom, não é bem isso o que o Kant entende por maioridade. Maioridade em Kant, e aqui vem aquele texto que é para vocês lerem, vocês devem ler o texto, tá? Vão ir mal, não vão saber fazer atividades se não lerem o texto que está lá disponível. É um texto curto, né? Vocês devem demorar no mínimo 1 hora para ler o texto curto, tá? Porque tem que ler, pensar, refletir sobre o que está escrito no texto, tá? Então, maioridade por Kant é o seguinte: a palavra maioridade em alemão significa Mündigkeit. Mündigkeit, né? Münd é boca, boca, né? Kite usar a boca para falar, né? Então, a tradução da palavra Mündigkeit para o português recebe esse nome, maioridade, né? Só que a gente sempre associa a maioridade aos infelizes 18 anos. Não tem nada a ver com isso, né? Maioridade tem a ver com a capacidade que nós temos de falar por conta própria. É a capacidade que nós temos de usar a nossa própria razão, sem alguém falar por nós, sem alguém dizer para nós o que nós temos de fazer ou deixar de fazer. Por isso que maioridade não tem necessariamente a ver com ter 18, 15, 20 anos, né? Tem pessoas, agora aqui vou dizer uma coisa para vocês que é bem séria, tem pessoas que chegam aos 18, aos 20, aos 30 anos, que talvez passem a vida inteira sem nunca ter atingido a maioridade, né? Porque elas não são capazes de falar por conta própria, né? O inverso da maioridade é uma palavra alemã chamada Unmündigkeit, né? Que é não usar a capacidade de falar por conta própria. É a incapacidade, e aqui que vem o porquê que algumas pessoas passam a sua vida inteira nessa condição de menoridade, né? É uma condição, é uma parte, vamos dizer assim, da constituição de alguns seres humanos, porque as pessoas são incapazes de falar por conta própria, diz textualmente isso, Kant, no seu texto que é o esclarecimento, resposta à pergunta que é o esclarecimento, por preguiça e covardia, ou seja, por culpa do próprio indivíduo. Então, você pode fazer 18 anos, o Estado pode te dar a maioridade, mas se você for um sujeito preguiçoso e covarde e não usar a sua própria razão, a sua própria capacidade de entendimento, você vai ser uma pessoa menor. Pode passar a vida como um menor, né? E não são poucas pessoas assim, gente, né? Não são poucas pessoas. Tem pessoas que ocupam cargos, altos cargos no país, inclusive, né? Que não são capazes de falar por conta própria. Só que o falar por conta própria não é falar qualquer coisa por conta própria. Não é você falar um monte de bobagem por conta própria. Não é isso também a maioridade. A maioridade é a capacidade que nós temos do uso próprio da razão sem a necessidade de alguém que faça por outro, né? Só que usar a razão, pessoal, usar a razão demanda um certo saber, né? Uma certa capacidade, né? De saber filtrar, de saber raciocinar adequadamente, né? Essa saída, por que tem pessoas que preferem ficar nessa condição? Tem uma ambulância passando aqui do lado agora, não sei se vocês estão ouvindo. Essa condição
Eu moro bem próximo de um hospital grande aqui que tem em Passo Fundo, né? E seguidamente somos acometidos a qualquer hora do dia e da noite, né? Por sirenes estrondosas, né? Abrindo parênteses, né? No período ali do pico de pandemia, assim, era uma tragédia, pessoal. Assim, de manhã era quase um desfile de ambulâncias, né? Aqui em Passo Fundo é um centro de referência regional, né? Para atendimento de casos de Covid. Chegou a ter aqui nesse hospital, aqui perto de casa, 130 pessoas internadas na UTI com Covid, né? Enfim, foi uma situação bem trágica aqui em Passo Fundo, né? Teve dias que tinha registro de 8, 10 pessoas mortas, né, por Covid na cidade, né? Bem trágico. O Passo Fundo já está chegando aí quase aos 600 mortes, né, por Covid, né? Enfim, fechou parênteses. Então, por que é perigoso, né? Por que pessoas não gostam de usar a sua própria razão, né? Usar a razão por conta própria, né? Porque a menoridade, você sair da menoridade é você ir para um lugar, né? Você está na situação presente, mas você não tem necessariamente uma direção fixa que você vai chegar, né? Isso causa uma certa ansiedade, né? Causa um certo medo, um certo constrangimento, né? Porque você sair de um lugar e não saber exatamente onde você vai chegar, eu até usei uma metáfora no próximo slide, né? Achei que já era agora aqui, né? Você, assim, você não tem certeza onde que você vai chegar, né? A saída da minoridade é um movimento de tomar a iniciativa para se confrontar com algo novo sem saber exatamente o que é, né? Pessoas preferem, né, a sua redoma, o seu universo, os seus pares, né? Porque ali você tem, de certa forma, um conforto, né? Você sair dessa condição e ir para um lugar que você não sabe exatamente onde que vai dar, é isso que nos torna maiores, né? Então, assim, o processo de educação, todo ele deveria ser centrado nessa imagem. É você sair do lugar que você está, de certa forma, acomodado e ir para um lugar que você não sabe exatamente o que é, mas que é essa saída desse lugar de conforto, né, de segurança, e se jogar, né, para um lugar em que você não sabe exatamente onde é o que nos torna sujeitos maiores, né? Eu usei e para esse pulo, né, eu botei essa imagem, eu achei o máximo, né? Os peixinhos estão todos ali dentro de um copo d'água, todos eles se acotovelando, se batendo, cotovelando não, né? Batendo com as suas nadadeiras, né? E um resolve dar um salto, né, para um outro lugar. Só que ele não sabe exatamente onde que é esse lugar. Essa saída dessa condição, né, pular de um recipiente para o outro, é o esclarecimento, tá? O Kant usa uma expressão antiga, sapere aude, que quer dizer ouse saber, né? É preciso ousar, é preciso ir além daquilo que está aí, né? Sapere aude é a coragem de pensar por conta própria, né? Não ser alguém na manada, alguém num movimento. Os movimentos, pessoal, os movimentos de massas, geralmente eles são muito encantadores, eles são muito bonitinhos, eles defendem assim, certos princípios, né? Mas eles nos impedem de pensar por conta própria. Deixa eu ver aqui a Jéssica. Também foi se vacinar, Jéssica? Oi, Jéssica, bom dia. Já estamos quase finalizando, mas depois você pode acompanhar o restante da aula, a gravação da aula. Tá bom? Bem-vinda. Espero que tenha ido se vacinar. Eu vi que teve outros colegas que foram se vacinar. Não sei se é o teu caso, né? Mas, enfim. Concluindo, então, pessoal, já estamos indo para o final. Essa coragem de pensar por conta própria é o que impede a massificação do pensamento, né? Vocês podem observar, né? Geralmente, assim, ó, quando há pessoas que compartilham fervorosamente dos mesmos ideais, essa pessoa, ela, assim, ela tende a ser fragilizada individualmente, né?
ela tende a ter menos coragem de pensar por conta própria, né? Quando a gente vê, assim, movimentos de qualquer espectro político, pessoal, tá? De qualquer posição política, né? Muito alinhadas, fechadas dentro de um determinado pensamento, essa pessoa, ela é uma pessoa com pouca coragem de pensar por conta própria, né? A adesão ao movimento de massa geralmente é algo muito estimulante para a pessoa, né? Eu sugiro que vocês assistam um filme, quem tiver tempo e interesse, não sei se está disponível na Netflix, né? Mas acredito que até no YouTube deve estar gratuito lá. É um filme chamado A Onda. Se nós estivéssemos no presencial, a gente ia assistir esse filme, né? E refletir sobre ele, pensar sobre ele, né? Os movimentos de massa, geralmente, eles agregam, né? Eles colocam as pessoas muito próximas umas das outras, né? E isso é algo estimulante, né? Vocês imaginem uma pessoa, né, uma pessoa que não tem coragem de falar por conta própria, mas aí todo mundo começa a falar e ela, de certa forma, sente, em algum sentido, aquilo que as outras pessoas também estão falando. Essas pessoas, elas se encorajam em grupo, né? Só que isso, muitas vezes, não é resultado do exercício público da razão, de usar por conta própria a razão, mas é muito mais por uma adesão a esse grupo, né? Porque esse grupo nos dá uma certa identidade, nos dá, assim, a gente se dilui no meio daquele bloco, né? E muitas vezes não é necessário coragem, né? Você precisa ter um líder que faça isso, né? Se você tem um líder que esbraveja e grita e fala tudo aquilo que você tem, de certa forma, vontade de falar, né? Você se exime de fazer aquilo, né? Você não precisa pensar por conta própria. Tem alguém que... O líder vai fazer isso por você, né? Então, é perigoso, né? É sempre perigoso quando esses blocos se formam, né? O resultado disso, a história mostrou que não é muito legal, né? Bom, desenvolver esta capacidade é a tarefa dos indivíduos buscarem por conta própria a sua autonomia, tá? Turma, eu não posso fazer vocês autônomos. Quem tem que fazer isso são vocês mesmos, né? Quem vai exercer autonomia, o que significa a palavra autonomia? Normas para si mesmo. Auto é si mesmo, self, né? Nomia é normas. Normas para si mesmo, né? Não são vocês, não sou eu que digo para vocês quais as normas devem seguir, né? Eu não posso dizer para vocês em cada circunstância, em cada situação, eu como adulto, né? Ou os pais de vocês, não podem dizer para vocês o que vocês devem fazer em cada circunstância, né? Vocês precisam agir por conta própria. A gente precisa desenvolver. Nós não nascemos autônomos. Nós nos tornamos autônomos, né? Nós nascemos heterônomos. Alguém precisa dar normas para nós. Mas a nossa maioridade, a gente atinge quando a gente vai dando normas para si mesmos, né? Para nós mesmos, né? Aí eu deixo essa pergunta, né? A gente poderia... O Kant vai dizer que a Prússia da sua época, né, com o rei Frederico II, ela estaria no estágio de esclarecimento, né? As pessoas estavam buscando a sua formação, buscando a sua maioridade. A sociedade alemã da época não era, a sociedade prussiana, né, não era esclarecida, né? Mas estava em processo de esclarecimento. É por isso que o esclarecimento é um processo, né, que envolve diferentes estágios, né? E o fim dele, vamos dizer assim, é o estágio em que as pessoas dão normas para si mesmas, né? Só que para isso a gente precisa ousar saber, né? Pular fora de blocos, né? De pessoas, de grupos que pensam coletivamente mais ou menos a mesma coisa, né? Apesar desses blocos nos darem uma certa segurança, nos darem uma certa identidade, nos darem uma certa, sensação de que estamos participando de algo maior, né? Esses grupos, na verdade, eles se valem de pessoas que geralmente não fazem uso da sua própria razão, não têm coragem de pensar por conta própria, o que é extremamente difícil, né? Não é uma tarefa simples, né? Bom, eu acho que era isso, pessoal. Não sei se vocês têm alguma pergunta, algum comentário, algo que vocês gostariam de fazer, mas da minha parte era isso. Obrigado pela atenção de vocês. Não sei se vocês têm alguma pergunta, algum comentário. Ótimo, Jéssica. Jéssica está dizendo que foi vacinar, sim, muito bem. Então, que dose você... É a Pfizer, né? A adolescentes é só a Pfizer que está tomando, né? Primeira dose da Pfizer. E já tem a previsão da segunda? Eu acho que já 19 de novembro, acho.
Não lembro. Não, 2 meses ainda. É. Ótimo, ótimo. Mas que bom, pessoal. Como é que foi a sensação de se vacinar contra a Covid? Ficaram com medinho ou não? Ou ficaram com receio da dose? Bah, senhor, pra falar a Ah, verdade, eu senhor, só senti a picada. Nem senti a é vacina. tipo, eu não gosto de agulha, então eu não queria olhar, sabe? Aí meu pai, não, olha, olha, olha. Momento histórico na vida. Eu, tipo, Quase mas foi desmaiou na bom. hora, Jéssica. Foi legal. Que bom, que bom. Não, eu me senti muito feliz. Pô, eu sentia uma dor horrível, é horrível. A dor foi péssima, né? Mas, assim, esse sentimento, assim, né? Pô, finalmente tomei essa bendita vacina, né? O dia que eu fui me vacinar, acho que tinha umas 5 mil pessoas aqui em Passo Fundo, uma cidade que eles concentraram a vacinação num lugar só, né? E tinha uma galera lá, né? Tinha, se não me engano, eram 5.200 doses o dia que eu fui vacinar, tomaram todas, né? Então, vocês imaginem, né? Eu cheguei na fila 7 e pouquinho da manhã e fui me vacinar 10h30 da manhã. Né? Já tinha uma galera na minha frente. E reencontraram alguns colegas? Viram alguns colegas lá? Como é que foi? Aqui não tinha ninguém quando eu fui. Tipo, eu cheguei, mostrei a carteirinha de vacinação, aí foi. Entendeu? Não tinha ninguém na minha frente. Ah, que legal. Que bom, Jéssica. Que bom. Foi você, Otávio, mais alguém aí se vacinou? Já se vacinaram, pessoal? A Laiane. A Laiane também. Que legal, que bom. Pessoal, então, eu acho que era isso. Não sei se vocês têm algum comentário, alguma pergunta. Ah, o Marlon já tinha se vacinado. Muito bom, Marlon. Ótimo. Tem uma atividade no Moodle para fazer, tá? Deixa eu falar das coisas que levam vocês à maioridade, tá? Além de se vacinar, que é uma coisa muito importante, né? Estudar é algo fundamental, tá? Então, está disponível no Moodle mais uma atividade para vocês fazerem, tá? Tem um texto, esse texto que eu falei para vocês da aula de hoje, na aula de hoje, né? Resposta à pergunta o que é o esclarecimento, tá? É um texto bem curtinho, pessoal, tá lá, né? Para vocês lerem, assim, ó. Os primeiros parágrafos vocês já vão entender, né? As ideias centrais aí do Kant, né? E para ler esse texto, né? Tem um vídeo também curto, um professor que foi meu professor aqui na Universidade de Passo Fundo, né? Em que ele comenta esse texto, tá? Também é um suporte aí para vocês, né? E aí também, quem quiser assistir a minha aula, né, também tá, eu vou disponibilizar ela, a gravação dela também no Moodle. Qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo, tá, pessoal? Respondam aí essa tarefa, e é para responder no próprio Moodle, tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Alguma pergunta, algum comentário? Tudo tranquilos? Tudo certo. Ótimo. Então tá bom, gente. Tá? Não esqueça de olhar as APNPs de Filosofia 2, tá? Tem mais algumas textos para vocês lerem lá também. Tem essa semana e mais uma outra semana só, e já também estaríamos encerrando também aquelas APNPs, tá bom? Eu quero gravar uma aula hoje também, disponibilizar para vocês. Qualquer coisa a gente vai se conversando. Tá bom? Certinho, pessoal? Deixa eu interromper aqui a gravação e daí eu faço. Não saiam da chamada. Eu faço o registro de vocês